Chegamos para cá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura, isso mesmo. Aula de Sociedade e Cultura, tá? Dando continuidade aos nossos conteúdos. Para hoje temos conflitos culturais gerados pelo preconceito e pela discriminação. Qual é o objetivo dessa aula? Que a gente entenda, sobretudo, a diferença de preconceito e discriminação e como é que ele está presente nos nossos dias atuais, destacando, claro, os seus impactos, tanto os seus impactos psicológicos, mas também impactos físicos sobre as vítimas. Diante disso, para quem não me conhece, sou o professor Marcos Paixão, professor das videoaulas de Sociedade e Cultura também. Aqui abaixo, segue o meu e-mail para que vocês possam estar tirando dúvida ou algo referente, beleza? Então, vamos lá para a gente não estar perdendo tempo. Diante disso, combinado da semana, são 2. Fazer atividade, tudo certinho, copiar, responder e enviar para a sua professora ou o seu professor da aula presencial, tá? Tudo bonitinho. Seu professor de Sociedade e Cultura, não esqueça. Professor, eu não tenho uma apostila. Entre em contato com seu professor de Sociedade e Cultura e peça a apostila a ele. Professor, posso estar utilizando essa videoaula como suporte? Deve, com certeza. Caso você queira, você pode estar pesquisando e buscando outro recurso ou buscando em outro site as respostas que possa estar auxiliando, né, ou respondendo a atividade aqui. Beleza? Qual é o outro comunicado? Não esquecer de deixar o seu comentário aqui, seu nome, o nome da escola onde você estuda, onde você mora, para que a gente consiga perceber de onde são esses alunos que estão assistindo às nossas videoaulas de Sociedade e Cultura, tá? Então, diante disso, bora lá, pessoal. Eu começo trabalhando esse tema aqui, ó, conflitos culturais gerados pelo preconceito e discriminação. Aproveito também já para que você pegue seu caderno e coloque aí o tema, a data que você assistiu a videoaula, né, claro, e também o tema da aula, e faz atividade. Então, aqui, eu já começo essa aula, pessoal, trazendo para vocês esses comentários aqui. Já vou logo assim, vou começar hoje a aula basicamente de trás para frente. Esses comentários aqui. Eu gostaria que vocês lessem para vocês e que vocês pensassem um pouco, antes de a gente entrar no assunto, o que é que esses comentários têm a ver com preconceito e discriminação. Se vocês entrarem no Google, ou em qualquer outra plataforma, né, de internet, e digitar formas de preconceito e discriminação, vai surgir diversos comentários racistas, tá? Então, selecionei esses 3 comentários aqui, né, presentes nas redes sociais, né, fatos que ocorreram recentemente nas redes sociais, entre o ano de 2018, 2019 e 2020, onde as pessoas apresentaram ali atitudes, práticas e palavras totalmente racistas sobre um determinado grupo de pessoas, sobre uma pessoa, sobre um sujeito, enfim, tá? Então, vocês pensem aí, pessoal, vocês façam a leitura desses comentários e depois vocês vão fazer um textozinho, bem básico, só um textozinho, tá? De 10 linhas. O que é que esses comentários têm a ver com o nosso conteúdo de hoje, tá? Eu vou fazer a leitura de alguns comentários para que vocês entendam melhor. É sempre esse Nordeste atrapalhando tudo. Cambada de mongoloides. Nordeste só presta para turismo. Não sabia que no zoológico tinha câmera. Cabelo de saco. Cabelo de lavar louça. Esponjaço. Esse cabelo de esfregão. Já voltou da senzala? Eu sei que são comentários fortes, tá? Mas eu gostaria que vocês refletissem sobre esses comentários presentes nas redes sociais e fizessem um texto. O que é que esses comentários têm a ver com a aula de hoje, tá? E bora lá. Qual é a primeira preocupação minha aqui com vocês?
que vocês entendam a definição de preconceito. Preconceito é diferente de discriminação, tá? Então, preconceito não passa de um conceito que criamos antes de saber o que aquilo realmente é. Aqui já diz claramente, o preconceito não passa de um conceito que criamos antes de saber o que aquilo realmente é. Onde por esse falso conceito, onde por esse falso conceito, muitas vezes maltratamos o próximo e nem pensamos nas consequências daquele ato. Nesse parágrafo aqui, eu já consigo perfeitamente exemplificar para vocês a definição de preconceito. Vou ler novamente para ficar claro. O preconceito não passa de um conceito que criamos antes de saber o que aquilo realmente é. Onde, por esse falso conceito, muitas vezes maltratamos próximo e nem pensamos nas consequências daquele ato. E aí, pessoal? Como a própria palavra já está dizendo, pré-conceito. É justamente o fato de você não conhecer algo e você acabar julgando. É você não conhecer a cultura do outro, não conhecer a prática, não conhecer a crença, o gostar do outro, e aí você já acaba julgando. Ali é uma discriminação? Não. É um preconceito. Discriminação só ocorre normalmente depois. Primeiro vem o preconceito, para que depois venha a discriminação. Pode ocorrer de forma diferente, primeiro discriminação, depois preconceito? Pode, mas normalmente ocorre o preconceito. Então, por exemplo, você não conhece a cidade de Salvador, um exemplo, tá, pessoal? Você não conhece a cidade de Salvador e ali você já cria uma imagem de Salvador, você já cria uma imagem negativa de Salvador só porque uma pessoa falou, só porque você viu no rádio, só porque você viu falando na TV, ou na internet, ou nas redes sociais, algo referente a Salvador. E aí você acaba generalizando como Salvador. Ah, não, Salvador é isso, aquilo, aquilo. Então, você está agindo de forma preconceituosa, tá? Por quê, professor? Porque você criou uma imagem de Salvador sem mesmo conhecer Salvador. Estou dando apenas um exemplo. Da mesma forma, ocorre com determinadas questões do nosso dia a dia. Você acaba julgando o outro, chegou um vizinho novo ou uma vizinha. Aí só porque você ouviu um comentário de uma outra pessoa sobre a sua vizinha, você acaba agindo de forma preconceituosa. Você já criou uma imagem negativa, tá? Daquele seu vizinho ou da sua vizinha, sem mesmo ter a oportunidade de conversar, de dialogar, de falar sobre ele, de conversar com ele, conhecer mais aquela pessoa. Então é isso, pessoal. Preconceito é isso. É você criar uma imagem de uma pessoa sem mesmo você saber o que é uma imagem negativa, tá? E dentro dessa imagem negativa ocorre ali também o quê? A violência verbal, a violência física. Beleza? Então, no mundo existem muitas formas de preconceito. Aqui apenas algum exemplo. Porém, o mais comum é por causa da pessoa de uma etnia diferente, ou por ter uma religião diferente da nossa, por ter a cor da pele diferente, por ser de outra classe social. Aqui são formas de preconceito. Essas formas de preconceito ocorrem quando você julga o outro pela religião. Você não conhece a religião, mas você está apontando, você está julgando. Preconceituoso. Pela forma da etnia, da cultura, pela forma da cor da pele, pela forma da classe social. Essa classe social está voltada para aquelas pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, né? Que passam por alguma situação de preocupação, de preocupante, como a questão da fome, ou senão da miséria. E aí as pessoas acabam criando esse preconceito. Não sabe por que aquela pessoa chegou àquele ponto, tá? E aí acaba julgando. Então, temos aqui uma forma de preconceito. Outra coisa, temos algumas palavras e expressões presentes no nosso dia a dia, normalmente a gente fala com frequência,
e que também é uma forma de preconceito, viu, pessoal? Tem que tomar cuidado, porque o preconceito, ele está presente nas mínimas palavras. Às vezes a gente fala uma palavra e a gente não para pensar no efeito que ela vai ter na vida daquela outra pessoa. Então, diante disso, temos aqui, ó, provou do próprio veneno, pilantrona, ignorância e vagabundagem, advogado de falta surra, colheu o que plantou, bandido bom é bandido morto. Por isso o Brasil está desse jeito, cara de pau, sempre defendendo malandro. Aqui são expressões que normalmente elas são usadas dentro de frases, ou se não, dentro de um contexto racista, ou se não, preconceituoso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas expressões. Aqui, pessoal, outras formas de preconceito. Temos o racismo, temos o preconceito dentro da política, a classe social, pela aparência, homofobia, deficiência, o preconceito de idade, né, automaticamente de geração, o preconceito de religioso, misoginia, xenofobia. Essa xenofobia significa o preconceito regional. Então, por exemplo, tá vendo esse exemplo aqui, pessoal? Ó, 84% de xenofobia é isso aqui, pessoal. Ó, volta aqui, viu? É isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui é xenofobia. Isso aqui também é xenofobia. Aqui já é racismo, tá? Só estou dando apenas um exemplo. Observe a porcentagem, 97% racismo, ocorre mais o racismo, seguido de política, de classe social, aparência, homofobia, enfim. Então tem que tomar cuidado, porque normalmente essas expressões aqui, pessoal, né, esse tipo de preconceito acaba gerando no outro preocupação, e essa preocupação sempre vem com alguns problemas emocionais. Então, às vezes, ocorrem determinadas questões, como a prática do suicídio, e as pessoas não sabem por que o suicídio está ocorrendo. Aí fala, é falta de amor, é falta disso, é falta daquilo. Não, é porque aquela pessoa passa por uma situação complicada, por momentos de bullying, por momentos de perseguição, sofreu racismo, sofreu preconceito, discriminação, e chegou ao ponto de não aguentar mais e praticar o suicídio. Então, para quem está falando, talvez não tenha efeito nenhum, mas a gente tem que pensar e observar a nossa imagem. Observar a nossa imagem e, sobretudo, a imagem, quando eu falava imagem, é no sentido de tentar perceber a imagem, como ela é nos apresentada. Então, vejam só, antes de você criar a sua própria imagem sobre um determinado local, uma pessoa que trouxe uma imagem para você, você busque saber você mesmo, né, por livre e espontânea vontade, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe aqui são expressões, na verdade, são gírias, né, que ocorrem em todo o Brasil. Aí temos aqui mano e pia. São expressões culturais, expressões linguísticas. Mano, pia, enfim, são formas de comunicação e expressões de diferentes regiões do Brasil, tá? O que é que ocorre? O que é discriminação? Discriminação é quando eu sou da cultura da região sul e não respeito, por exemplo, a dessa região. Essa forma de linguagem, essa gíria. Aí ocorre ali o preconceito. Eu não conheço pia como gíria e automaticamente eu a julgo, tá? E agora a gente vai para o que é discriminação. Veja só, preconceito, um conceito, um pensamento, antes de você conhecer algo. Veja só a discriminação. O que é discriminação? É o tratamento diferencial concebido a uma dada pessoa ou grupo. Trata-se frequentemente da manifestação comportamental do preconceito. Envolve tratamento desfavorável, hostil e ofensivo. Exemplo, discriminação racial. Conseguiram perceber? É o tratamento diferencial concebido a uma determinada pessoa. Ou seja, você já conhece a pessoa e aí mesmo assim você trata ela de forma diferente pela questão da cor, pela questão da
da classe social, pela questão da aparência, enfim. Então, normalmente ocorre o preconceito e a discriminação. Envolve um tratamento desfavorável. Então, você acaba você acaba sendo ofensivo e hostil para aquela pessoa. Normalmente, ocorre quando o sujeito acaba inferiorizando o outro pela cor da pele. Aí temos aqui uma discriminação racial. Quando você se acha superior ao outro, ou senão você acaba inferiorizando o outro diante da sua cultura. Então, exemplos de discriminação racial. Nós temos a abordagem, violência policial, em casos de roubo, furtos ou abordagens, recai suspeitas normalmente sobre negros. Normalmente, no Brasil, essa é uma realidade. Quando se fala, né, de abordagem, algo referente a isso, a população negra é a que mais sofre, tá? Discriminação contra a mulher negra, vista como objeto sexual de desejo. E discriminação no trabalho, exclusão do negro e menores salários. São aqui 3 formas de discriminação racial. Do mesmo jeito que existe forma de preconceito, existe forma de discriminação. Tá? Efeitos do racismo. Eu trouxe aqui esse fragmento para que vocês entendam mais um pouquinho sobre de como isso se torna negativo na vida de criança, mas não somente de criança, mas na vida de adolescentes, de homens, mulheres, adultos, idosos, na vida de todo mundo. O que é que o racismo gera? Primeiro, baixa autoestima. Um exemplo, né, de racismo e de discriminação é a gordofobia. O que é gordofobia, professor? São pessoas que se acham superior, né, pela questão da estética do corpo e acaba julgando e discriminando a pessoa só porque é gorda, ou se não porque tem um peso elevado do padrão, está fora do padrão da sociedade, né? Então, ali, aquela pessoa, ali ocorre uma discriminação, né, voltar para a questão da gordofobia, quando a pessoa outra julga o outro pela questão, né, do corpo não se enquadrar no padrão que a sociedade exige, o que a sociedade constrói, tá? Então, o que é que isso gera? Baixa autoestima, negação da própria imagem, sentimento de angústia e revolta, dificuldade de relacionamento, queda no rendimento escolar. Então, normalmente, quando vocês encontrar uma pessoa que passa por essas características, baixa autoestima, né? Ou seja, não valoriza ou tem uma certa negação diante de sua imagem, né? Sentimento de angústia e revolta, dificuldade de se relacionar socialmente, é porque aquela pessoa passou, está passando por algum momento, enfim, onde o racismo se fez presente na vida daquela pessoa, onde sofreu algum tipo de bullying, racismo, discriminação, xenofobia ou algo referente. Então, nós temos que termos esse olhar de observador, tá, pessoal? Para que não chegue ao caso dessa pessoa que foi vítima da discriminação, chegar ao ponto de entrar em estado de depressão e automaticamente praticar o suicídio, né? Então, vamos observar aí. Então, isso, pessoal, tudo isso leva à ideia de intolerância religiosa. Então, a intolerância religiosa é um mal que aumenta na medida que a diversidade cultural cresce. Isso acontece quando uma determinada pessoa acha que a sua crença é o centro de tudo e começa a querer impor que os outros tenham os mesmos valores, gerando agressões verbais e físicas. Cada um tem o direito de acreditar no que quer e o que o outro mesmo não concorde com a opinião alheia. Tem que respeitar. Então, independentemente de sua religião, eu tenho que respeitar a sua religião, a sua cultura, a sua crença, do mesmo jeito que você tem que respeitar a minha. Não se trata de imposição. A partir do momento que eu imponho a minha cultura sobre a sua, não, tem que ser assim, ou senão, ao contrário, está ocorrendo ali uma intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa? É quando eu acabo impondo a minha cultura sobre a sua, fazendo com que outras pessoas sigam a minha religião sem eu respeitar os outros, tá? Então, temos ali uma intolerância religiosa, ou seja, você não respeitou e nem eu respeitei a religião do outro. São exemplos, tá? Isso leva à agressão verbal e automaticamente à violência física.
A violência se manifesta de diversas maneiras, em guerras, torturas, conflitos étnico-religiosos, preconceito, assassinato, fome. Pode ser identificada como violência contra a mulher, a criança, o idoso, violência sexual, violência urbana, etc. Existe também a violência verbal, que causa danos morais que muitas vezes são mais difíceis de esquecer do que os danos físicos. Então, tomar o cuidado com o tipo de preconceito, discriminação e a intolerância religiosa que pode ocasionar, pessoal, esses tipos aqui, ó, inclusive assassinato, tá? Gerado pela intolerância religiosa. Então, diante disso, vamos para a nossa atividade, pessoal. É simples e fácil. Nesse quadrinho aqui, vocês vão colocar a definição de preconceito. Nesse quadrinho aqui, vocês vão colocar a definição de discriminação. Depois, na sua opinião, por que ocorre o preconceito e a discriminação entre as pessoas? 3. Você já presenciou ou sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação? Relate. Copiar no seu caderno, tudo bonitinho, tá? Não esqueça, por favor, pessoal, de copiar no seu caderno. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu encerro a aula de hoje com essa seguinte frase. Comece onde está. Use o que você tem. Faça o que você pode. Espero vocês na próxima aula. Espero que vocês façam a atividade, não esqueçam, beleza? E por hoje é só. Valeu, pessoal!